Eu tava pensando esses dias e tava até conversando com um amigo que a maior parte dos jogadores em jogos online tem uma dificuldade absurda de entender o que personagens, habilidades, poderes e coisas que estão às vezes na interface da tela fazem. E simplesmente continuam jogando como se nada tivesse acontecido e não se dão ao trabalho de aprender o que eles estão fazendo. Oi, eu sou o Def e esse é mais um Aleatórios de Terça que não necessariamente sai sempre toda terça. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre como as pessoas parecem não querer aprender sobre os jogos pra jogar eles. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente há um bom tempo. Jogos são conhecidamente ferramentas de entretenimento. A maior parte das pessoas passa muito tempo em jogos, sejam jogos online, jogos single player, jogos físicos de tabuleiro, cartas, RPG, uma diversidade de coisas muito grande. E a maior parte dos jogos possui regras, habilidades, fundamentos complexos, simples, complicados, cheios de texto, cheio de coisas, na qual você precisa aprender, ler, se aprofundar naquela coisa. Afinal, se você não fizer isso, você não consegue captar toda a experiência que é jogar aquele jogo de uma forma plena. Mas ultimamente eu tenho notado que muitas pessoas, e não são pessoas quaisquer, não são jogadores aleatórios, não são pessoas simples, pessoas até como streamers, criadores de vídeo, criadores de conteúdo, que adentram ao mundo dos jogos ou que já jogam há muito tempo, parece que tem um problema muito claro. Eles só jogam, eles só começam a jogar e eles não se dão ao trabalho de, tipo, ler sobre o jogo que eles estão jogando, entender o jogo que eles estão jogando, ou até mesmo adquirir informações básicas, até para transmitir pro telespectador deles o que as coisas no jogo fazem. Eu tava assistindo uma partida de Goose Goose Duck. Goose Goose Duck é um jogo muito parecido com Among Us, que surfou na mesma fama, e é um jogo muito parecido. São um grupo de gansos que tem que se defender de um impostor, que é um pato, que vai tentar destruir todos eles. Esse jogo trouxe alguns conceitos que o Among Us demorou para introduzir, que são as classes e as especializações dentro do jogo, que tem poderes e habilidades. Ou seja, de vez em quando, um pato, que é o impostor e que vai matar os outros jogadores, tem uma habilidade que faz com que o cadáver dos outros gansos fique escondido. Então, automaticamente, quando alguém encontra aquele cadáver é reportado e ninguém sabe onde o cadáver estava. Tipo, você tá passando pelo mapa e plum, você encontra um cadáver. Você nem sabe que encontrou um cadáver. O que acontece é, dentro do jogo, as pessoas ficam marcadas com um símbolo. Quem reportou o cadáver fica marcado com um símbolo. Aparece na tela quem encontrou um cadáver. E você vê aquele grupo discutindo durante 3 minutos e conjecturando quem possivelmente teria encontrado o cadáver, sendo que estava marcado na tela. Todo o tempo estava marcado na tela, de todos eles, e ninguém sabia quem tinha encontrado aquilo. Ainda em Goose Goose Duck, as pessoas simplesmente têm dificuldade de entender o que as habilidades dos patos e dos gansos fazem. Alguns patos têm a habilidade de mudar de forma, alguns patos conseguem conversar com as pessoas que já morreram para tentar conseguir alguma informação. Outros conseguem tentar descobrir onde está o ganso que é o detetive. Então, assim, você tem muitas habilidades dentro do jogo que estão todas descritas, escritas e bem detalhadas visualmente, que se você tirar uma meia hora antes de jogar, você consegue aprender tudo. Mas se você for jogando com atenção, você também percebe essas nuances e esses detalhes do jogo. O grande problema é que a maior parte dos jogadores hoje simplesmente não tá nem aí pro que os jogos têm a oferecer e como eles são constituídos. Eles só entram, jogam e nem sabem o que eles fizeram. E aí vem aquela velha discussão. Jogo é entretenimento, as pessoas jogam de forma casual, as pessoas tendem a fazer as coisas de uma forma menos massificada, tentam fazer as coisas de uma forma mais simples, para que aquilo, né, não cause nenhuma exaustão mental, não deixe ela exaurida depois de um dia de trabalho, um dia de escola, um dia de cuidados com a casa muito cansativo. Ela só quer espairecer. Tudo bem? Joga um jogo mais simples. Ou então, simplesmente aprenda a fazer o que você tá fazendo. Tá tudo bem você jogar do seu jeito, tá tudo bem você jogar da forma que você acha que é correta. Se você tá se divertindo, legal. Mas o lance é que aqui a gente dá um passo a mais. Pessoas que estão jogando de forma competitiva, pessoas que estão jogando de forma a entreter outras pessoas, ou seja, se você é um streamer, se você é um criador de vídeos, se você é um jogador profissional, meu amigo, você precisa aprender o jogo que você tá jogando. Ah, vou streamar jogo tal hoje. Assiste uma horinha de gameplay dele, assiste 30 minutinhos de gameplay dele. Ah, eu vou aprendendo com a audiência. Ninguém gosta de ver
você perdido durante 40 minutos sem saber qual era a mecânica do jogo. Você é uma pessoa que está ali não só para fornecer entretenimento, você está ali para fornecer informação básica. Você precisa saber o que você está fazendo. Isso é um contraste que acontece muito em jogos eletrônicos multiplayer cooperativos, né? Overwatch, League of Legends, Dota. As pessoas jogam em equipes que muitas vezes precisam ser coordenadas, jogos que têm muitos personagens, jogos que têm muitas habilidades, até mesmo alguns RPGs têm muitas classes, têm muitas raças, têm muitas magias. Existe uma quantidade de conteúdo, de informação que ela não é essencial, ela não é 100% necessária, mas a sua experiência de jogo, a experiência de jogo do coletivo melhora se você tiver acesso a ela. Eu joguei durante muito tempo Heroes of the Storm. Heroes of the Storm é um MOBA desenvolvido pela Blizzard e não deu muito certo, infelizmente o jogo foi descontinuado, não atendeu as expectativas, mas a grande proposta do jogo era pegar os personagens populares das franquias da Blizzard, Diablo, StarCraft, World of Warcraft e até mesmo personagens originais feitos para Heroes of the Storm e colocar eles num grande showdown, tal qual League of Legends faz com seus campeões, Dota faz com seus invocadores e Smite com os deuses. O Heroes of the Storm me chamou a atenção porque eu gosto de personagens que têm características de jogabilidade em MOBAs muito diferentes da curva padrão. Gosto de personagens estranhos que não jogam da forma convencional, jogo com personagens que tendem a ter mecânicas extremamente difíceis de se aprender e extremamente complexas. Eu gosto de gastar um tempo ali e aproveitar tudo aquilo. O problema é que é um jogo cooperativo. Da mesma forma que eu sei as habilidades do meu personagem, eu acabo entendendo as habilidades do outro personagem porque eu sei como o meu personagem tem que colaborar com o outro. O ponto é que eu gostava de jogar com o Abatur. O Abatur era um boneco em Heroes of the Storm que ele não participava efetivamente das lutas. Ele não estava lá quanto um corpo presente, ele não estava lá de corpo físico. Ele ficava longe e enviava uma habilidade da qual ele aumentava os poderes de um personagem aliado. Qualquer personagem aliado no mapa, ele não tinha um limite para fazer isso. Então, normalmente, quando uma luta ia começar, eu estava sempre ajudando um ou mais aliados com as minhas habilidades de longo alcance. Enquanto isso, esse mesmo personagem, o Abatur, ele tinha habilidades passivas que me proporcionavam fazer com que as minhas tropas levassem, né, as estruturas inimigas mais rápido. Eu gerava um soldado a mais na rota, eu fazia com que as tropas na minha rota ficassem mais fortes, eu conseguia recuperar a vida das minhas torres, eu conseguia fazer também com que aparecessem pequenas bombas, né, pequenos bulbos explosivos ao longo do mapa, e isso dava visão pro meu time, isso causava dano nos inimigos que passavam por ali, e isso fazia com que eu tivesse controle sobre o mapa muito mais fino e abrangente. O problema é que para você ter um Abatur no Heroes of the Storm, todas as outras 4 pessoas têm que saber jogar ao redor dele, e isso gera um problema pros dois lados. Gera um problema para mim, que eu preciso entender que os meus colegas de equipe não são obrigados a saber tudo sobre o meu personagem e também não são obrigados tecnicamente a jogar do jeito que precisa, e isso é um problema para eles, porque eles têm um personagem totalmente estranho, esquisito e que não funciona da forma padrão, mas que tá no time deles, e eles não podem jogar mais de uma maneira convencional. E é aí que vem a parada do você entender e aprender um jogo. Jogos hoje, eles são muito além de formas de escapismo. Se você joga um jogo como uma forma de escapismo para se divertir, se entreter, você joga partidas casuais, você não liga pra vitória ou derrota, você não liga pra quanto tempo você tá gastando naquele jogo, você joga esporadicamente. Normalmente, hoje, a grande parte dos jogadores casuais se encontra em consoles, se encontra em computadores menos potentes, jogando jogos single player, jogos offline, ou até mesmo jogos como League of Legends, Overwatch, Rainbow Six e Counter-Strike, mas em filas rápidas, sem um comprometimento real ali com a partida. É um cara que tem filho, é um cara que em algum momento ele vai ter que levantar porque ele precisa ajudar a mãe a trocar um gás, ele precisa pegar uma compra no carro, ele precisa atender o cara que veio fazer a manutenção na torneira, ou ele precisa ir lá e arrumar o chuveiro, buscar o filho na escola, a mulher no trabalho. São pessoas que têm uma vida muito mais carregada e que não conseguem levar aquele hobby pra frente, porque essa é a verdade, jogar jogos é um hobby, e assim como muitos hobbies, é necessário que você se aprofunde nele, se você quiser ficar bom e quiser entender como
como ele funciona. Se você joga vôlei toda semana, você pode fazer por um de dois motivos. Porque você gosta de jogar vôlei toda semana, ou porque você quer ser um bom jogador de vôlei, você gosta de vôlei, você gosta de entender o esporte, você gosta de melhorar suas habilidades, gosta de conhecer pessoas, gosta de frequentar eventos. Existem diversos motivos para se jogar vôlei todo final de semana. E você pode estender isso para qualquer coisa. Pessoas que praticam ciclismo, pessoas que gostam de cuidar de plantas, pessoas que fazem pescaria, fazem algum tipo de arte marcial, frequentam academia. E você pode encontrar esse paralelo no mundo dos jogos facilmente. O gamer, ele frequenta academia, ele sabe tudo sobre as creatinas, sobre os whey, sobre os exercícios, e ele aprendeu tudo, fica vendo vídeo de 3 horas, mas ele não sabe o que o meu personagem estranho e capenga faz num jogo que às vezes ele gasta 12, 14, 20, 30 horas por semana. Muitas vezes 6 horas por dia. E eu acho isso um pouco caótico, porque já que você vai dedicar tanto tempo a uma atividade, por que você simplesmente não aprende mais sobre aquela atividade para se tornar melhor naquela atividade e para não causar uma certa um choque com as pessoas que estão ao seu redor jogando com você? O que vem acontecido é que muitos jogadores parecem simplesmente não entender o que está acontecendo dentro de uma partida. Se você joga League of Legends, por exemplo, um jogo com diversas complexidades, né? É como se ele fosse uma piscina muito grande, mas também muito funda. Você pode se aventurar e tem muito espaço para você brincar aqui em cima, mas conforme você vai se aprofundando, tem mais conteúdo, mais teoria estratégica, mais theory craft, como as pessoas chamam, mais formas de se jogar o jogo. Quão melhor você fica e quão melhor você enfrenta pessoas de mais alto nível, mais dessas estratégias vão sendo exigidas. E tá tudo bem se você joga League of Legends casualmente, 2 partidas por dia, 3 partidas por dia, que eu já acho um pouco demais, mas se você joga porque você quer desestressar. Mas se você jogar partidas casuais, jogos normais, que não sejam ranqueados, tá tudo bem. Você não tá estragando a diversão de ninguém que tá querendo jogar sério, e você tá se divertindo com outras pessoas que querem apenas se divertir. Afinal, ganhar ou perder não é essencialmente o ponto macroscópico desse jogo. Às vezes você só quer pegar um personagem e fazer ele ficar tão forte, mas tão forte, que quando você usa 2 habilidades no personagem inimigo, ele desaparece da tela, você dá risada, perde o jogo, mas pelo menos você deu umas gargalhadas e viu umas cenas engraçadas. Só que quando você passa para o ambiente competitivo, parece que as pessoas simplesmente esquecem que ali elas estão para competir, tentar vencer. A vitória passa a ser muito mais importante do que só o entretenimento. É o ambiente para você testar as suas habilidades. E as pessoas entram sem habilidade alguma, principalmente sem habilidade teórica. Elas não têm noção das capacidades dos personagens, elas não têm noção das habilidades dos personagens inimigos, elas não têm noção das estratégias do jogo e elas não têm noção do que elas são capazes, podem ou até mesmo deveriam estar fazendo. A maior parte dos jogadores que entram em filas ranqueadas normalmente tem uma postura casual de quem não quer levar aquilo muito a sério. E isso me traz um incômodo porque parece que as pessoas só não levam mais aquele jogo a sério. E para elas tá tudo bem. De fato, tá tudo bem, você pode não levar o jogo a sério, mas novamente, se você está se comprometendo a jogar uma partida competitiva, por que não levar esse jogo a sério? E aí a gente volta para essas referências que as pessoas têm, referências básicas de criadores de conteúdo, streamers, criadores de vídeo, que vão jogar um jogo tão simples quanto Goose Duck, não se informam sobre os jogos, acham que tudo é uma farra, uma diversão, e você não precisa realmente aprender aquilo para ter uma partida boa e com um desempenho legal, e transmitem uma imagem para as pessoas que estão assistindo que é simplesmente só farra, é simplesmente só oba-oba. Acabam distorcendo a visão de como é se jogar alguns tipos de jogos. Afinal, você acaba afetando toda uma estrutura. Eu me sinto numa posição um pouco estranha. Afinal, eu não sou bom em muitos jogos, mas a minha falta de habilidade nos jogos advém da minha ineficácia motora. Eu não sou muito bom em jogos que eu preciso ter reflexos, e eu sei muito bem disso. Então eu compenso com estratégia, aprendendo as estratégias, aprendendo as minúcias, aprendendo as nuances dos jogos, para que pelo menos eu possa contribuir na partida, me adiantando nas ações. Afinal, se eu não consigo ter reflexos para uma decisão apertada, eu me adianto a ela e venço do meu inimigo num jogo macroscópico, estando um passo à frente dele. E aí a gente fecha o ciclo. É por isso que eu gostava de jogar de Abatur no Heroes of the Storm. Era um personagem que me proporcionava compensar as minhas ineficácias motoras com pensamentos lógicos. Fazer isso antes de fazer isso é melhor, porque o meu time vai ganhar vantagens em certas
certas situações e vai proporcionar com que nós estejamos um passo à frente. Mas para aprender a jogar de Abatur e para jogar com Abatur foi um inferno. Pessoas não sabiam como lidar com um personagem como o meu, nem jogar contra, nem jogar com, né, presente no seu próprio time. Será que as pessoas estão mesmo aptas cognitivamente a contemplar designs de jogos como esses? Designs de jogos onde a criatividade brilha e você cria coisas para pessoas que realmente estão empenhadas em aprender aquilo? Será que os jogos se tornaram só uma massificação de coisas e pessoas que genuinamente se dedicam ao hobby não são mais tão premiadas quanto as pessoas que só batem a cabeça no teclado esperando que o resultado aconteça? Ficamos aqui com um questionamento. Você se aprofunda nos jogos que você está jogando?